Glória a Deus. Minhas saudações aos amados irmãos e aos amados ouvintes. E meu muito obrigado por você estar ouvindo essa mensagem. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmo número 90, versículo 10 e 12. Noiva do Cordeiro. Deus já preparou o banquete. Eu não sei se você vai gostar, noiva, eu não sei. Mas hoje, o banquete tem comida para ovelha, tem maná do céu, tem comida para crente. E só quem tem fome da palavra de Deus é quem vai se alimentar. Porque de mim mesmo, meus amados, eu não tenho nada, nada. Eu não sou nada. Mas Deus tem uma mensagem para mim e para você, Ele tem. Escute. Ouça-me, por favor. Vamos ler Salmos número 90, versículo 10 e 12. Passa a ler. Versículo 10 diz assim: a duração da nossa vida é de 70 anos. E se algum, pela sua rubudez chegarem a 80 anos, o melhor deles é canseira, é enfardo, pois passa rapidamente e nós voamos. O 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcançamos corações sábios. Ou seja, os versículos bíblicos estão falando que a duração da minha e da sua vida, meu querido, está falando que a vida do ser humano, a minha e a sua, é de 70 anos, 80 anos. E se passar dos 80 anos, é só doença, querido. É só canseira. É só enfardo. É só velhice. É só doenças. Senhoras e senhores, amados ouvintes da Santa Palavra de Deus, abra a sua boca e fale comigo assim: o cristão não deve ter medo da morte. O cristão não deve ter medo da morte. Mateus 10, 28. Por quê? Por quê? Porque eu e você não devemos ter medo da morte, meu amado, minha querida. Por quê? Então o tema para esta mensagem, para este vídeo, vai ser esse: o cristão não deve ter medo da morte. Amém? E por que eu e você tem medo da morte? A Bíblia responde essa pergunta em Salmo 89, versículo 48, diz assim: que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível. E Mateus capítulo 10, versículo 38 diz assim: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temeis ante aquele que pode fazer perecer no inferno a alma, o corpo. Vamos ler mais em João 5, 24, que diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. E Filipenses capítulo 1, 21 diz assim: porque para mim o viver em Cristo, o morrer é ganho. E Romano diz assim: porque tenho por mim que para por certo as aflições desse tempo presente não são para comparar com as coisas, com a glória que em nós há de ser revelada. E 1 Coríntios 2,9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para o que o ama. E Salmos número 116, versículo 15 diz assim: preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Amados, eu estou grato a Deus por me permitir compartilhar
com você desse tema. O cristão não deve ter medo da morte. Agora eu pergunto, você quer ouvir esta pregação sim ou não? Porque eu sou prego para quem quer ouvir. Agora se você não quer ouvir, se prepare, porque você não será mal mesmo depois que você ouvir esta palavra. Você será bem mais melhor, amém? Porque eu quero pregar para você com a ajuda do Espírito Santo o tema: o cristão não deve ter medo da morte. E se eu e você tem medo da morte, mas a Bíblia está dizendo que é para eu e você não ter medo da morte. Se você realmente nasceu de novo, não é para você ter medo da morte. Agora, se eu e você tem medo da morte, eu e você precisa nascer de novo para Jesus, meu querido. Meus amados, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, como é que eu e você quer ir para o céu sem ter medo de morrer? Como é, meu querido e querida? Como é que você quer ir para o céu? Você quer ir para o céu? Como é que eu quero ir para o céu se eu tenho medo de morrer? Como é que o crente quer ir para o céu se ele tem medo de morrer? Se ele tem medo da morte? Como é que você quer ir para o céu, minha querida? Meu querido, se você tem medo da morte, o crente verdadeiro não é para ter medo da morte, não senhor, não senhora, porque quando chega a sua hora de partir deste mundo, ele vai de boa vontade, como diz o apóstolo Paulo, tem o desejo de partir e estar com Cristo, porque é muito melhor. Filipenses 1, 23, querido. Amém? Agora, será que eu e você pode dizer essas mesmas palavras que o apóstolo Paulo falou, meu irmão, minha irmã? Será? Meus queridos, minhas queridas, ouça-me em nome do Senhor Jesus, escute. Muito de nós, e muita gente, eu e você, muitos religiosos, que passam a vida toda dentro de uma religião, mas quando chega na hora da morte, na hora dele morrer, na hora que ele sabe que vai morrer, ele fica desesperado, ele fica com medo da morte, meu querido. Fica com pena deste mundo. Por quê? Porque ele tem dúvida, ele não sabe para onde ele vai realmente. Mas sabe de uma coisa, meu querido? Sabe de uma coisa, minha querida? A Bíblia diz que enterro de crente é festa e alegria, enterro de crente é gozo. Glória a Jesus. Enterro de crente é viagem para a eternidade, para o paraíso, para o céu além da gravidade. Para o céu com Jesus. E eu e você tem que ter a consciência de que é motivo de alegria a minha e a sua morte, meu querido. É motivo de alegria. Você e eu temos que ter na consciência que quando o crente morre, Deus se alegra, porque está deixando esse mundo para ir para a eternidade, para o paraíso com Jesus. E outra coisa, meus queridos, biblicamente, enterro de crente é para ser acompanhado com louvores, louvores, e no final fazer a pregação e o apelo para as pessoas aceitarem Jesus. Mas eu sei, meu querido, que realmente ninguém quer morrer, mas o cristão verdadeiro, nascido de novo, ele não deve ter medo da morte, e se tem porque ele precisa nascer de novo, porque o cristão é eterno, e as escrituras sagradas relatam que sem morte, ouça, não há ressurreição, sem morte não há ressurreição, não há ressurreição sem morte, meu querido, entenda esse mistério, amém? É por isso que você não tem que ter medo de morrer, querido, escuta esse mistério, escute, amanhã cedo, meu querido, amanhã cedo, quando você acordar, Deus estará com você. Deus estará comigo. Mas se eu e você não acordar amanhã, meu querido, então é Deus que estará conosco, é Deus que estará com você, é Deus que estará comigo. Se amanhã eu não acordar, eu estarei com Deus. Se amanhã você não acordar, você estará com Deus. É motivo de alegria. Nós não somos desse mundo, meu querido. Estamos aqui, passageiro. Eu e você, que somos cristãos, não devemos ter medo da morte. Por quê, irmão Josias? Porque sem morte não há ressurreição. E como é que eu e você quer ir para o céu sem ter medo de ser ressuscitado? Como é que você quer ser ressuscitado se você tem medo da morte, meu querido? A morte faz parte da vida, querido. Glória a Deus. Encare a morte da maior forma possível e viva hoje esse momento como seja o seu último momento de vida, amém? Porque um dia, eu, Josias Dias e você vai morrer, a não ser que eu e você sejamos arrebatados, porque só quem não vai morrer
é as pessoas que vão ser arrebatadas. Sim ou não? Esse grupo não vai morrer. O grupo que vai ser arrebatado. Amém? Querido, a morte, ela é inevitável. Todos os seres humanos hão de experimentá-la. Amém? Eu e você, a não ser, como eu falei, sejam arrebatados. E se você não for arrebatado, você vai passar pela morte, meu querido. Porque a morte é uma realidade inevitável. É inevitável a morte. Porque quantos do seu antecedente não já morreram, meu querido, minha querida? Tantos que você nem sabe, nem se lembra. Hã? Morreram os amigos seus da infância, quem sabe, né? Pessoas da sua infância, né? Quem sabe morreu parente seu, né? De parente, conhecido, vizinhos, né? E você está aí. Morreu multidões que você não conhecia, não conheceu, mas você está aí vivo. Mas também você vai experimentar também a morte, meu querido. Vai chegar o seu dia, a sua hora. Ouça, preste atenção. Queira você ou não, queira o homem queira ou não, que se preocupe ou não, que você goste ou não, mas certamente você morrerá, meu querido. Certamente eu morrerei, a não ser que seja arrebatado. Se o arrebatamento for agora, a gente não vai morrer, vai ser arrebatado, porque sobre eu e você vai vir o dia da despedida, sobre eu e você vai vir a sentença, pesa a sentença divina de Gênesis capítulo 3, versículo 19, que diz assim: e do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que se torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Está vendo aí, meu querido? Está vendo aí, minha amiga? Está vendo aí, meu irmão e minha irmã? E em Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz assim: como aos homens está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disto o juízo. Ouça-me, escute. Lembre-se que quando a morte vier, meu querido, quando a morte vier, minha querida, ela não mandará recado nem para mim, nem para você. Ela não mandará aviso. Quando a morte vier, ela não vai mandar telegrama para avisar eu, para avisar você. Ela não vai mandar telegrama para a gente se preparar. E esteja você preparado ou não, ela vai lhe levar de todo jeito. Saiba que a qualquer momento, você ou eu aqui, Josias Dias, você aí, poderá ser surpreendido pela presença traiçoeira da morte, meu querido. Agora, se você não aceitou ainda o Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, faça isso agora, aceite Jesus. Se você não aceitou Jesus ainda como Salvador, você tem que ter medo mesmo da morte, porque a Bíblia diz que a morte de um pecador, querido, não é uma morte feliz, porque morrer sem Jesus é morte eterna, é morte sem Jesus, é morte sem Deus. Agora, quem tem Jesus não tem medo da morte, e se tem, precisa nascer de novo. Nós, eu e você, vivemos a vida sabendo que o dia chegará ao fim, sim ou não? Porque a gente já sabe, meu querido, minha querida, até os anos que nós não vamos mais estar mais vivendo. Eu e você já sabem até os dias e os anos que nós não vamos mais estar vivendo, que nós não vamos mais estar aqui na face da terra, porque daqui a 125 anos, eu e você que está aí me ouvindo, não vai estar mais aí vivo, daqui a 120 anos. Porque ninguém vive mais do que 120 anos, sim ou não? Você não vive mais de 125 anos, porque daqui a 125 anos nós estaremos enterrados, não estaremos mais nessa terra, sim ou não? Sim ou não? E eu já estou dizendo isso tudo, pela lógica, está entendendo? Agora, nem pela fé você vai estar mais vivo daqui a 125 anos. Nessa geração que nós estamos, nós somos os únicos que sabemos que vamos morrer. Agora nós não sabemos o dia, nem o ano que vamos morrer, entendeu? Mas todos nós sabemos quais são os anos, os dias que nós não vamos mais estar aqui nesse planeta Terra. Sim ou não? Você já sabe, porque a Bíblia diz, meu querido, que daqui a 160 anos, eu e você não vamos mais estar vivos, não vai. Agora eu e você temos que partir para a eternidade, cheio do Espírito Santo, meu querido. Não é cheio de pecado não, meu querido. Você tem que partir para a eternidade com Jesus na sua vida,
Não é sem Jesus não, meu querido, minha querida. É com Jesus na sua vida. Diga comigo, eu não vou para o inferno. Diga, eu sou de Jesus. Diga em nome de Jesus, eu sou de Jesus. Diga, eu quero aceitar Jesus agora, irmão José, como meu Salvador. Faça isso agora, meu querido. Faça isso agora, minha amada. Porque a Bíblia diz que Estevão partiu deste mundo para a eternidade cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Está lá em Atos 7, 55 e 56. Porque ele foi o céu cheio do Espírito Santo. Leia lá. Você tem que partir desse mundo para a eternidade cheio de Deus. Cheio de Jesus. Amém? Se apegue às coisas de Deus. Olhe para os sinais, meu amigo. Já estamos no fim. Veja, meu querido. Você tem que partir deste mundo para a eternidade. É cheio do Espírito Santo. É cheio de Deus. É aceitando Jesus. Porque para Deus que já morreu, continua vivo. Isso é, o seu espírito. Você sabia disso? Você sabia que o seu espírito é imortal, meu irmão, minha irmã? Ele não cessa de existir com a morte do corpo deste corpo. Para Deus, todos que já morreram, meu querido, eles continuam vivos. Isto é o seu espírito. Porque para Deus só morre o meu corpo, a minha carne, o teu corpo e a tua carne. Mas o teu espírito continua vivo para Deus. É a Bíblia que diz, meu amado, que todos que morreram já estão vivos diante de Deus. Você morre nesse corpo de carne e osso, mas para Deus Jeová, você é eterno. Você é eterno. O meu saudoso pai, aqui em homenagem a ele, morreu só a matéria, mas ele está vivo lá. Minha saudosa mãe está viva lá, na glória, na glória. Amém? Glória a Deus. Porque as escrituras sagradas referem-se à morte mediante a palavra dormir. Porque ao falecer a pessoa, meu querido, a pessoa perde a consciência para este mundo, acordando no outro mundo, que pode ser de paz, de gozo ou sofrimento. Porque é o corpo que adormece, que morre. O cristão não morre. Ele é apenas devolvido para Deus. Agora eu pergunto, que encontro nós vamos ter com Deus, meu amado? Que encontro você vai ter com Deus, meu irmão e minha irmã? Que encontro você vai ter com Deus? Será que você vai ter encontro com Deus como um ateu? Será que você vai ter encontro com Deus como um desviado? Será que você vai ter encontro com Deus como um falso religioso? Que encontro você vai ter com Deus, meu amado? Que encontro você vai ter com Deus? Como é que você vai aparecer diante de Deus quando você deixar esse corpo de carne e osso? O dia que você morrer, meu querido, que encontro você vai ter com Deus? Como você vai chegar diante de Deus? Você vai chegar diante de Deus como um desviado, como um ateu? Será que você vai ter um encontro com Deus como um adultério, como um homossexual, como uma lésbica, como um assassino? Como é que você vai ter um encontro com Deus, meu querido, minha querida? Como é que você vai ter um encontro com Deus, minha querida, meu querido? Se arrepende dos teus pecados e aceita Jesus como único Senhor e Salvador. Nasça de novo. Tenha um encontro com Deus como uma nova criatura, como um crente que nasceu de novo. Tenha um encontro com Deus como um crente que nasceu de novo. Porque com a morte tudo acaba, a honra, a glória, a riqueza, o conhecimento, os pensamentos e os seus sentimentos humanos. O corpo morre. Mas o Espírito, o sopro de Deus em nós retorna para Ele, para Deus, querido. Somente uma coisa, querido, minha querida, que não acaba com a nossa morte. É o Espírito que está dentro de mim, dentro de você. Esse aí nunca morre, nunca morrerá, voltará para Deus. Ele continua vivo depois que o crente morre. Depois é o que diz Eclesiastes 12:7, que diz assim: e o pó volta à terra que o era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Queridas, querido, a morte é o começo e não o fim. A morte não é o fim, não senhor, não senhora. A morte não é o fim, meu querido. Morreu, acabou, não. Acabou o corpo de carne e osso. O Espírito continua vivo, meu querido.
A morte é o começo, não é o fim. A morte é o começo. Todos os cristãos precisam ver a morte como o começo e não como o fim, amém? Sim ou não? Todos os crentes têm que ver a morte como o começo. Segundo os Coríntios 5:8 diz assim, mas temos certeza de deixar este corpo para habitar com o Senhor. Não devemos encarar a morte da mesma forma que o mundo encara, meus irmãos, minhas irmãs. Você está entendendo esse mistério? Não devemos encarar a morte do mesmo jeito que um ateu encara. Da mesma forma que um macumbeiro encara. Todos que nasceram de novo, que aceitaram Jesus, têm que encarar a morte, irmão, como um encontro com Deus, para um lugar melhor. Porque para nós os cristãos nascidos de novo, a morte nos traz o alívio do sofrimento, para um estado consciente, de bênção, para reunião com os amados, saudosos irmãos e para a presença de Deus. Leia Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 17, amém? A morte significa separação. A morte ocorre quando o espírito se separa do corpo. Está lá em Tiago isso aí, que diz assim, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Amém? Meus queridos, minhas queridas, quando a morte chegar, será um amigo ou inimigo para você? Hã? Quando a morte chegar, o dia da minha morte chegar, vai ser uma amiga ou inimigo para mim? Vai ser uma amiga ou inimigo para você, meu querido? Hã? Pois com ele estou liberto do perigo e do mal. A Bíblia diz que a morte vai ser uma amiga se a gente estiver preparada, se você estiver preparado, porque o espírito continua vivo depois que o corpo morre. Biblicamente, a vida em outro corpo após a morte. Amados, amadas, nós saímos do corpo, mas não saímos da vida. Guarde isso, meu querido. Porque a vida é eternamente no céu, meu querido. A vida é eternamente no lago de fogo. É Apocalipse 20, do 11 ao 15. Amém? Leia lá. Quem vai decidir o destino para o teu espírito é você aqui na terra, meu amado. Eu não vou ler os versículos que eu estou citando, para não ficar muito esticado, muito grande esse vídeo. Amém? Mas você está entendendo? Examine lá os versículos que eu estou dizendo aí. Amém? Porque o tempo é corrido, querido, querida. Aleluia. O tempo é corrido. Eu estou correndo aqui contra o tempo, estou vendo aí tem pouco tempo, poucos minutos. E se você crê ou deixa de crer, mas a vida após a morte, sim senhor, sim senhora. A vida após a morte, querida, a vida. E esse negócio de dizer que morreu acabou é mentira de Satanás, é mentira dos demônios TJ, é mentira dos demônios, dos espíritos enganadores, porque é morrendo que se vive para a vida eterna. A morte não é o fim da vida. Jesus prometeu vida após a morte. Leia João 11, 25, 26, que diz assim: e disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Tu crê tu nisto? Leia também Lucas capítulo 23, versículo 39 ao 43. Amém? É morrendo que se nasce, querido, para a vida eterna. A morte física não é o fim da nossa vida, porque a gente morre para este mundo, mas continua vivendo em outro mundo. Depois da morte, só nos resta a ressurreição, querido. Tenha certeza disso, meu querido, minha querida. O espírito da pessoa não morre com o corpo na sepultura. O espírito nunca morre, nunca morre, nunca morre. Porque o espírito é eterno, é a Bíblia que diz: o meu espírito e o seu espírito não morrem na sepultura. Porque após a morte começa a vida eterna no céu, no lago de fogo, meu querido, minha querida. É Apocalipse 11, aliás, Apocalipse 20, do 11 ao 15. Leia lá. Morreu, acabou-se. É mentira do diabo, é mentira dos falsos profetas, dos falsos religiosos, dos espíritos enganadores.
Morreu, acabou, isso é mentira do diabo. Porque é morrendo que se vive para a vida eterna no céu ou no lago de fogo. A vida não acaba quando a gente morre, meu querido. Não, senhor, não, senhora. Claro que não. Porque após a morte começa a vida eterna, com Deus ou sem Deus. Guarde isso, que é morrendo que se vive para a vida eterna. Quando a pessoa morre, quando você morrer, ou eu morrer, o espírito se separa do corpo. Está entendendo? O corpo humano morre, mas o espírito nunca morre, continua vivo. Eclesiastes 12, 7. Leia lá. Está terminando, tem pouco tempo, amado. Tem outros versículos que você pode ler falando sobre esse tema. Lá em João 5, 24, Apocalipse 20, 15, Lucas 16, 22, Marcos 9, 43. Tem muitos outros versículos confirmando essa palavra, mano. Porque a morte física é como a saída de um lugar para outro, como uma viagem de um lugar para outro. Amém? Agora ouça bem, meu querido e minha querida. Você que não aceitou Jesus, a Bíblia diz que a morte de um pecador não é morte feliz. Não é? A morte de um pecador, de uma pessoa que morre sem Jesus, não é morte feliz. Você está entendendo? Então procure aceitar Jesus como Salvador. Porque a morte de um pecador é uma morte sem Jesus, sem esperança de salvação. Arrepende-te e aceita Jesus, meu querido e minha querida. Amém? Porque a morte de uma pessoa que não se arrepende dos seus pecados não é uma morte de descanso. Apocalipse 22, 15. Não é, meu querido. Por causa dos pecados que levam ao tormento eterno. Porque quem morre no pecado é o mesmo que morrer sem salvação. Meu querido, minha querida, saiba que a morte mais cedo ou mais tarde vai bater na sua porta. Ela vai bater sem pedir licença. E vai tragar a sua vida. E qual será o seu lugar na eternidade? Será que você vai morrer de consciência limpa? Hã? Porque quem morre de consciência limpa morre para a salvação, mas quem morre de consciência pesada, querido e querida, não tem uma morte feliz. Por isso, o crente, o cristão, não deve ter medo da morte. Não deve guardar pecado. Porque quem morre em pecado não pode herdar a vida eterna. É Bíblia. Meu querido, se Deus permitisse agora mesmo que alguém, nossos saudosos irmãos, viesse pregar agora aqui no meu lugar, aqui no canal Josias Dias, você e todo o Brasil aceitava Jesus agora, mano. O Brasil inteiro aceitaria Jesus se Deus permitisse que o nosso saudoso irmão viesse pregar no meu lugar aqui. Mas Ele não permite, que a Bíblia diz que Jesus não permite que os mortos venham pregar. E a Bíblia diz que os mortos queriam estar pregando aqui no meu lugar, mas Deus não permite que os mortos nem os anjos venham pregar. Porque tem a igreja, tem os crentes para pregar. Para você, arrepende-te dos teus pecados, aceita Jesus. Porque morreu, acabou-se? Não, morreu, acabou nada. Acaba a terra. Acaba o corpo. E eu não estou pregando nenhuma novidade, não estou pregando evangelho novo não. Porque a Bíblia diz que os mortos, breve, todos eles serão arrebatados, ressuscitados. A Bíblia não... A vida não acaba quando eu e você morre, claro que não. E se você está pensando que morreu, acabou, está enganado, ensinado errado a você. Meu querido, se você crê ou não nessa palavra, é problema seu. Mas uma coisa eu digo a você, quando você morrer, você vai ter a confirmação dessa pregação que você está ouvindo agora, dessa revelação que Deus Jeová está me permitindo pregar para você. Aceita Jesus, querido. Meus queridos, minhas queridas, muitas pessoas que já estão mortas, se pudesse voltar para a terra hoje, tivesse a oportunidade de pregar aquilo que o Josias deu para você, eles iam gritar agora para você: arrepende, deixe de ser abestalhado e aceita Jesus, meu querido. Porque há inferno, há lago de fogo para pessoas que morrem sem Jesus. Se o nosso saudoso irmão, Deus permitir sentar aqui no meu lugar, muitas pessoas iam se arrepender agora e aceitar Jesus. Com uma palavra só, ligar a todos vocês para Jesus. Mas eu vou terminar porque já está muito longo esse vídeo e eu não tenho muito tempo. Mas a qualquer momento eu e você pode estar dando um adeus a esse mundo, meu querido. Um adeus a este mundo. Agora eu lhe pergunto o que você prepara.